Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o David e estamos novamente para mais uma aula de programação orientada a objetos. Hoje nós iremos falar sobre herança, que é uma das pilares da programação orientada a objetos. E a herança, ela permite a criação de novas classes a partir de outras previamente criadas. No caso, estas novas classes são chamadas de subclasses, e as classes derivadas e as classes já existentes que deram origem às subclasses são chamadas de superclasses, ou classes base. Deste modo, é possível criar uma hierarquia de classes, tornando assim classes mais amplas e classes mais específicas. Uma subclasse herda métodos e atributos de sua superclasse. Apesar disso, pode escrevê-los novamente, para uma forma mais específica de representar o comportamento do método herdado. A herança, ela é uma técnica para reutilizar características de uma classe na definição de outra classe. Determinando uma hierarquia de classes, diante deste cenário, existem seguintes terminologias relacionadas à herança. A superclasse, que assim como eu citei, é a superclasse que chamamos também de pai ou mãe, que é uma classe mais genérica, que devem guardar membros em comum. E subclasses filhas são classes especializadas que acrescentam novos membros especializando a classe. O operador que nós utilizamos para realizar a herança é o extends, e toda subclasse deve estender à superclasse, né? Assim, os atributos e métodos são herdados por todos os objetos dos níveis mais baixos, considerando o modificador de acesso, porque, por exemplo, o private não é herdado, mas o public e o protect sim. Bom, diferentes subclasses podem herdar as características de uma superclasse, mas não é permitido no Java herdar duas classes ao mesmo tempo, sendo os principais benefícios também reutilização de código, uma vez que as similaridades são compartilhadas e as diferenças preservadas. Facilitação da manutenção do sistema, trazendo maior legibilidade do código, como uma quantidade menor de linhas de seu código e alterações em poucas partes do código. A herança simples é uma classe que só pode herdar uma única superclasse. Provavelmente a herança simples seja mais utilizada, mesmo porque as linguagens como o Java, eles só assentam somente ela. E o Java não permite herdar mais de uma classe, mas é permitido implementar mais de uma interface caso seja necessário. Interface essa que a gente vai explicar mais para frente em umas próximas aulas. Um exemplo que nós podemos ver aqui, temos a classe veículo, carro e moto. A classe veículo seria a classe pai, a superclasse. Ela já tem os seus atributos, tem o seu método construtor, e quem seria ela, né? Seria um carro e moto, porque carro e moto, eles são tipos de veículo. Então você entende que carro e moto são subclasses da superclasse, que seria o veículo. Aqui nós temos a classe moto que estão estendendo o veículo, que é o nosso operadorzinho, e o que acontece? Ele vai herdar todos os atributos e métodos da classe pai, que é essa superclasse, no caso aqui, veículo. Bom, nós teremos uma explicação um pouquinho mais à frente sobre esse construtor, né, toda essa ligação, mas de entendimento inicial é essa extensão aqui que vocês devem pegar. Bom, da mesma forma, como eu expliquei um pouco anteriormente, uma classe que herda outra, aqui ó, extend veículo, ela não pode herdar mais que uma. Por exemplo, a classe veículo não poderia herdar, por exemplo, a classe moto, sabe? É só uma apenas. Porém, nós podemos ter especializações. Mais ainda, né? Subclasses das subclasses. No caso, aqui nós temos, por exemplo, a caminhonete que está estendendo o carro. E carro, consequentemente, está estendendo veículo. Por quê? O carro é um tipo de veículo, assim como a caminhonete é um tipo de carro. Nessa situação, vamos simular assim. Poderia ser um SUV, por exemplo, um Jeep, que, né, estaria estendendo o carro, que, consequentemente, estaria estendendo veículo. Bom, dando continuidade, nós vimos aí esse nível mais alto de generalização para uma classe mais especializada, mas para vocês entenderem tudo isso perfeitamente mesmo, os construtores. Os construtores, eles são herdados quando existe a herança, sendo chamados em cascata durante a instanciação das classes mais especializadas, de forma implícita ou explícita, que é o que está aqui no carro, mais especificamente. A chamada explícita geralmente ocorre ao construtor do objeto, ou seja, se uma classe não herda explicitamente de outra classe, ela então herda de object. No caso do exemplo abaixo, os métodos construtores veículos herdam implicitamente a classe de object, que tem aqui, ó, tá vendo? Nós temos somente o atributo que está dentro da classe carro. Não tem nada do veículo aqui. Porém, implicitamente, por estar estendendo o veículo, ele já entende que está aqui aqueles atributos no veículo como modelo e marca. Já a chamada explícita, ela ocorre com um exemplo abaixo aqui que nós temos, que no caso
ela já especifica tudo bonitinho, exatamente de como estava. Por exemplo, aqui nós temos já o construtorzinho do carro e o chamativo, que tem os argumentos, como vocês podem ver, tanto da classe atual como da superclasse, né, que seria o veículo. Nós temos aqui modelo que está em veículo, marca que está em veículo, e no mais, vocês podem ver aqui ó, o super, que é o da superclasse. Ele tem os dois atributos, já herdam ambos, sem fazer toda uma trabalheira, né? Da mesma forma, diz.porta igual porta é exatamente o atributo que está aqui presente na classe. Para melhor entendimento também, como vocês podem ver, aqui na caminhonete, ele não herda tão somente o porta, que é do carro, mas ele também herda marca e modelo de superclasse que estão no veículo, porque é um herdado do herdado. Vai passando por herança, assim. E o caminhonete é a maior especialização que está aqui, e o veículo é a maior generalização. O diz.listros de caçamba já é um atributo específico dessa classe. E é por isso que é muito importante para entender esse código, é você saber o que é diz e super. E, bom, referência diz, como eu acabei de falar, são membros real do objeto que a gente está trabalhando na classe imediata. E referência super é referência a membros da superclasse, sendo também utilizado para chamar o construtor, e a subclasse chama o construtor da superclasse. E é a primeira instrução no construtor da subclasse. Concluindo, a herança em Java é uma ferramenta poderosa para organizar, estruturar e reutilizar código, tornando seus programas mais eficientes e fáceis de manter. Através de criação de hierarquias de classes, você pode modelar com precisão as entidades do mundo real e desenvolver sistemas robustos e, ao mesmo tempo, flexíveis. Mas, por hoje é só. Eu agradeço a todos a presença, espero que tenham gostado e até a próxima.